Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, bem-vindos para mais uma aula de Pitágoras. Mas nessa aula eu não vou explicar simplesmente a fórmula de Pitágoras ou como calcular um triângulo retângulo. Mas eu quero que você comece a imaginar a matemática, comece a enxergar triângulo retângulo onde não tem, usando a sua criatividade. É isso que eu vou explicar aqui e pegar um exemplo de como você pode usar Pitágoras em retângulo, em quadrado e até em triângulos que não são retângulos. Começando agora pelo básico, tá bom? Então olha só, um triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, ou seja, tem dois lados perpendiculares. A hipotenusa é sempre o lado maior, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, você observa, nesse outro triângulo aqui, o ângulo de 90 graus está em cima. Então, o lado maior, a hipotenusa, está embaixo, ok? Então é muito importante você observar a localização dos catetos, do ângulo de 90 graus e da hipotenusa para não confundir os lados, tá bom? Por quê? Porque a hipotenusa ela sempre fica sozinha na equação. Pode ser a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, ou tem gente que coloca c para o cateto, h para a hipotenusa, mas o importante é você saber que a hipotenusa tem que ficar sozinha na equação, tá bom? Sozinha ao quadrado. E agora a gente vai observar como você fazer esse cálculo dentro de um retângulo ou dentro de um quadrado. Felipe, não consigo enxergar um triângulo retângulo aí. Não, impossível, esse negócio de criatividade não é pra mim, esse negócio de imaginar a matemática não é pra mim, o meu negócio é texto. Olha só, tem gente que acha que é um dom a criatividade, é um dom você ter uma imaginação fértil. Mas na verdade, todo mundo nasce com uma boa imaginação. As crianças, elas conseguem imaginar coisas que a gente não consegue depois que a gente cresce, depois que a gente se torna adulto. Ela desenha lá um triângulo e ela consegue enxergar um camelo. Ela desenha um retângulo e ela consegue enxergar um elefante. Então a gente precisa dessa criatividade. É preciso que você comece a enxergar possibilidades diferentes. Não fica no piloto automático, olhando para tudo de qualquer forma, como se aquilo já tivesse acostumado para você. Mas você observar as coisas, isso é importante. É importante você ter esse lado de imaginação, de curiosidade dentro de você para você fazer os cálculos, as resoluções. E isso não só em exatas, tá bom? Você pode usar isso em humanas, você pode usar isso em tudo na sua vida. Para você encontrar soluções para problemas diversos. No nosso caso aqui, você pode, por exemplo, achar a diagonal do retângulo ou de um quadrado através do cálculo da hipotenusa. Por quê? Aqui se formam dois triângulos retângulos. Ah, esse foi fácil, então me dá mais um. Vamos lá. Num triângulo isósceles, ele não é um triângulo retângulo. Você consegue imaginar o que você pode fazer de alteração aí para virar um triângulo retângulo? Então você pode pausar e tentar resolver. Olha só, você divide no meio. Divide no meio, você tem dois triângulos retângulos. E assim por diante. Vamos ver num exercício como isso pode ser aplicado. Aqui a gente tem um paralelepípedo que tem medidas 4, 2 e 2. E ele quer o seno do ângulo HAF. Ok? Então, o seno desse ângulo aqui. Se você não sabe o que é seno, cosseno, se você não sabe ainda ângulo, a gente tem uma outra aula que explica sobre ângulos, mas não se preocupe com isso agora, o importante é que você comece a imaginar como usar Pitágoras nos exercícios, mesmo que ele não diga para você fazer isso. Então, ó, por exemplo, o AF, você pode usar Pitágoras, porque você tem um triângulo retângulo aqui. O AH, também, você tem um outro triângulo retângulo aqui. E depois, você juntando com o HF, você pode formar um outro triângulo, que se você já tiver mais ou menos observando como que ele é, você já vai saber que tipo de triângulo é esse, mas por enquanto vamos resolver o AF e o AH. Bom, o AF, como a gente disse, tem esses dois catetos, AB e BF. O AB é 4 e o BF 2. 4 ao quadrado 16, mais 4 dá 20. Tirando a raiz, a gente tem raiz de 20, ou então 2 raízes
2 raiz de 5, que é o AF. Agora, o AH. Os dois catetos dele medem 2AD e DH. Então a gente tem 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 8. Ok? Então, A ao quadrado é 8. AH sozinho é raiz de 8. Ou seja, a raiz de 8, se a gente pegar que 8 é 4 vezes 2, a gente tem 2 raiz de 2. Não se preocupe com os detalhes agora, eu quero só que você veja como eu uso Pitágoras nos exercícios, tá? Falta só a gente descobrir o HF. Consegue imaginar aqui mais um triângulo retângulo? Mais um triângulo retângulo que vamos usar Pitágoras mais uma vez. Aqui é 4 e aqui é 2. De novo vai dar 20. De novo vai dar 2 raiz de 5. Percebeu que é o mesmo valor do AF? Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. O que significa que a gente pode dividir ao meio. 2 dos lados são 2 raiz de 5. E a parte aqui de baixo, que é o AH, olha só, o AH tinha dado 2 raiz de 2. Então, raiz de 2 até a metade, raiz de 2 até a outra metade. Ampliando aqui assim, você vai observar. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber agora o MF. A gente sempre, quando você não tem ideia do que fazer, você calcula tudo que tem à sua volta, que vai facilitar para você achar o cálculo. Por enquanto eu não sei quanto que é esse ângulo A. Eu preciso achar o seno desse ângulo A. O que vai me ajudar é o cálculo do MF. Mais uma vez usando triângulo retângulo, usando Pitágoras. Só que dessa vez eu quero achar um cateto. Então quando você quer achar um cateto, você não faz o outro cateto ao quadrado mais a hipotenusa ao quadrado. Você faz hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Fica assim. Hipotenusa ao quadrado, 2 raiz de 5 ao quadrado. O quadrado de 2 é 4 e o quadrado da raiz de 5 é 5. 4 vezes 5. E o outro cateto, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então 20 menos 2 dá 18. MF deu raiz de 18 ou 3 raiz de 2. Agora o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa a gente já tem que é 2 raiz de 5. E o cateto oposto é 3 raiz de 2. Sendo assim, 3 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 5. Percebe que nas alternativas a gente não tem essa resposta. Então a gente tem que tirar esse raiz de 2 aqui de cima. Porque nenhuma das respostas, nenhuma das alternativas tem raiz em cima. Então multiplicando raiz de 2 em cima e embaixo, você vai ter 3 sobre raiz de 10. A resposta é a letra E. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu curtir, compartilhe com seus amigos e me siga, porque vem muito mais coisa interessante por aí, onde eu explico não simplesmente a conta, mas como você deve pensar. Tem muita coisa que eu ainda quero te ensinar, então me siga, me acompanhe, não deixe de assistir os próximos vídeos. Essa semana vai ter mais vídeo, fique ligado. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!